Olá, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de biologia celular. Nessa nossa videoaula, nós veremos as estruturas dos ácidos nucleicos, bem como as diferenças entre as moléculas de DNA e RNA. Boa aula a todos! Então, o dogma central da biologia celular e da biologia molecular nada mais é do que o fluxo da informação genética que vai direcionar então a síntese de proteínas. Então, o dogma central nada mais é do que o fluxo, né, da informação genética. O dogma central ele foi apelidado então lá em 1958 por Francis Crick. E esse fluxo da informação genética, ele inclui então o processo de transcrição, que é quando a molécula de DNA, que vai estar formada então por genes, né? Então esses genes eles vão ser transcritos em moléculas de RNA mensageiro e num segundo processo, que é o processo da tradução, esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido então num polipeptídeo ou numa proteína. Então, os nucleotídeos, eles vão ser então as unidades formadoras dos ácidos nucleicos, né, tanto do DNA quanto do RNA. O nucleotídeo é formado então por uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. Os nucleotídeos eles são divididos então em ribonucleotídeos e desoxirribonucleotídeos. Qual que é a diferença então entre eles? Vai ser então o açúcar presente nesse nucleotídeo. No caso dos ácidos ribonucleicos, né, ou RNA, a pentose presente vai ser a ribose, que ela tem essa hidroxila aqui nessa posição. Enquanto que o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, ele vai possuir na sua estrutura uma desoxirribose. E em relação, então, às bases nitrogenadas que vão estar presentes nesses nucleotídeos, as bases são, então, as bases pirimidinas, que são a uracila, citosina e a timina. E as purinas, que são a adenina e a guanina. A citosina sempre vai parear com a guanina e, no caso do DNA, a adenina pareia com a timina. E, no caso do RNA, a adenina vai parear, então, com a uracila. Então, os nucleotídeos, eles têm papel fundamental no armazenamento e na recuperação da informação biológica. Então, os nucleotídeos, eles são os blocos fundamentais, né, os blocos modulares da construção dos ácidos nucleicos, seja DNA ou RNA. E esses ácidos nucleicos, eles vão estar unidos, então, por ligações fosfodiéster, que são ligações covalentes. E essas ligações fosfodiéster, elas vão se dar, então, entre o grupamento fosfato e as pentoses, formando, então, a cadeia principal. E entre as bases nitrogenadas, vão ter, então, as ligações de hidrogênio. Então, aqui a gente tem uma ligação fosfodiéster, onde o grupamento hidroxila vai estar sendo ligado, então, com o grupamento fosfato do nucleotídeo adjacente. E essa cadeia, então, forma a cadeia principal. E entre essas cadeias, né, vão estar, então, as bases nitrogenadas, que vão estar fazendo, então, pontes de hidrogênio. Sendo que a guanina vai fazer pareamento de base com a citosina e a adenina com a timina, no caso da molécula de DNA.
Então, o ácido desoxirribonucleico, né, que é a molécula de DNA, ela sempre vai se apresentar, então, em dupla hélice, e a formação, então, dessa dupla hélice, ela vai dar, então, graças às ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, por essa molécula estar formando, então, essas ligações de hidrogênio, formando a dupla hélice, ela é uma molécula estável. E ela vai ter a função, então, de armazenar toda a informação genética a longo prazo. E o ácido ribonucleico, ou RNA, ele se apresenta, então, em fita simples. Por essa razão, então, ele é uma molécula menos estável e ele vai ter a função, então, de carreador transitório das instruções moleculares. E graças, então, à capacidade que as bases têm de formar, então, esses pares de bases, o pareamento de bases, é que constitui, então, todo o fundamento da hereditariedade da evolução. Então, aqui mostra, então, uma fita de DNA em dupla hélice. Essa molécula de DNA, ela pode ser duplicada ou replicada, quando uma molécula dessa daqui vai originar duas moléculas, ou então essa molécula de DNA ela pode sofrer o processo de transcrição, originando então uma molécula de RNA, e por conseguinte essa molécula de RNA ela é traduzida então numa molécula de proteína. Então as duas fitas, né, da dupla hélice de DNA, elas vão estar unidas umas às outras por ligações de hidrogênio entre as bases complementares, como se fosse então os degraus de uma escada, e as ligações fosfodiéster, que vão se dar então entre o grupamento fosfato e o açúcar do nucleotídeo seguinte, é como se fosse então o corrimão da escada. Então aqui seria então as cadeias de açúcar e fosfato, unidas então por ligações fosfodiéster, e aqui estariam então as ligações de hidrogênio entre os pares de base. Então é como se fosse uma escada, o corrimão e os degraus. Essas fitas, essas cadeias principais, elas estão antiparalelas, ou seja, elas vão estar sempre no sentido 5', 3', e a fita complementar também vai estar no sentido 5', 3', no sentido antiparalelo. E a ligação fosfodiéster vai dar, então, entre o grupamento fosfato e a molécula de pentose. E as bases nitrogenadas vão estar formando pares, então, sendo que a adenina e a timina faz duas ligações de hidrogênio e a guanina e a citosina vão fazer 3 ligações de hidrogênio, no caso do DNA. Então, aqui a gente consegue visualizar novamente a ligação fosfodiéster, que vai estar sendo, então, formada pela hidroxila de um nucleotídeo com o grupamento fosfato do nucleotídeo adjacente, ou seja, no nucleotídeo que está abaixo. O DNA, ele atua, então, como um molde para sua própria duplicação, no processo, então, de replicação ou duplicação. Então, uma dupla hélice de DNA, ela vai servir, então, como molde para a síntese de uma fita complementar. Então, essas duas fitas, elas vão servir, então, de molde para a síntese de fitas, então, complementares. O processo, então, de replicação, ele é um processo semi-conservativo. Por quê? Porque quando é originado, então, outras duas moléculas de DNA, essas moléculas de DNA, elas vão ter na sua constituição, uma das fitas vem do ciclo anterior.
Então, disse que esse processo é semi-conservativo, porque está conservando uma fita de DNA do ciclo anterior. E assim sucessivamente em relação aos demais ciclos. A DNA polimerase é a enzima, então, responsável pela síntese de DNA e ela vai utilizar, então, a fita molde parental para sintetizar uma fita complementar. A síntese de DNA, ela vai ocorrer, então, em regiões que são chamadas, então, de regiões de replicação, onde ocorre, então, a origem de replicação. E nessas origens de replicação vão estar, então, as forquilhas de replicação, ou denominadas, então, junções em forma de Y, que é como se fosse um formato de Y aqui. Então, nessas regiões onde vai iniciar a replicação, essa origem de replicação vai formar, então, essas duas forquilhas de replicação, onde vai ocorrer, então, a separação das duplas fitas de DNA molde, que são as fitas laranjas, e a DNA polimerase vai se anelar, então, à fita molde de DNA e vai começar, então, a sintetizar uma fita nova de DNA complementar, que vai ser essas fitas, então, vermelhas. As forquilhas de replicação, né, elas são duas forquilhas de replicação e elas vão se afastar da origem de replicação em direções opostas. Enquanto essa forquilha, ela vai então se afastar na direção aqui para o lado direito, a forquilha desse lado vai se afastar então para o lado esquerdo. Então, uma máquina de replicação, né, a maquinaria de replicação, que são as enzimas, vai se mover então ao longo do DNA, cada enzima então com uma função, abrindo então as duas fitas da dupla hélice e usando cada uma das fitas, que são as fitas laranjas, como molde para produzir então uma nova fita filha, que são as fitas vermelhas. Então, aqui seria então uma molécula de dupla hélice, dupla fita de DNA, e a gente consegue visualizar aqui duas origens de replicação com duas forquilhas cada, e essas forquilhas então elas vão se afastar em direções opostas para que essas duas moléculas de DNA vão se abrindo e dessa maneira então seja então replicada duas fitas aqui filhas complementares à fita molde, que é a fita laranja. E ao longo então do tempo essas forquilhas vão se abrindo e as fitas de DNA complementares vão sendo então sintetizadas até o momento em que as duas fitas vão dar origem então a duas moléculas de DNA complementar. E aqui a gente vê então uma micrografia eletrônica mostrando o DNA em replicação. Então aqui a gente vê uma forquilha, uma origem de replicação, e aqui a gente já consegue ver uma outra área aqui, uma outra região que está sendo replicada, que está a forquilha que já está mais distante uma da outra. Então, uma nova fita de DNA, ela vai ser sintetizada sempre na direção 5', 3', e os nucleotídeos eles são selecionados por meio, então, da formação de pares de bases com os nucleotídeos da fita molde. Então, a fita de baixo, a fita laranja, é a fita molde, e a fita de cima, a fita vermelha, é a fita que está sendo, então, sintetizada pela DNA polimerase. E essa nova fita ela é sintetizada então na direção 5', 3', e os nucleotídeos então eles vão sendo então acoplados aqui à fita molde pelo pareamento então de bases. Guanina pareia com citosina e adenina vai parear com timina. Os nucleotídeos, eles entram na reação como trifosfato de desoxirribonucleotídeo
Por quê? Porque essas moléculas de trifosfatos, elas são ricas em energia e quando esse trifosfato de desoxirribonucleotídeo, ele é acoplado aqui à extremidade 3' ocorre então a quebra, a lise, né, dessa ligação fosfato e a energia que libera aqui desse rompimento dessa ligação é utilizado então para polimerizar a cadeia e dessa maneira vai ocorrendo então o elongamento da cadeia sempre no sentido 5', 3'. Então, em cada forquilha de replicação, a fita de DNA retardada ela é sintetizada em pedaços. Enquanto que na fita líder, a síntese da molécula de DNA complementar, ela é sintetizada no modo contínuo. Então, em laranja está desenhado então a molécula de DNA, então são duas moléculas de DNA, fita dupla de DNA, cada uma no sentido 5', 3', e no momento então em que se forma a origem de replicação e as forquilhas de replicação, elas vão se movendo em direções opostas, vai ocorrendo então a abertura aqui dessa região, o aumento dessa região, a exposição dessa fita aqui laranja, e vai sendo então sintetizado a fita complementar. A fita complementar, ela é sempre sintetizada no sentido 5', 3'. Então, enquanto essa fita verde, ela está sendo sintetizada de forma contínua, porque ela está sendo sintetizada no sentido 5', 3', da direita para a esquerda. Então, conforme essa forquilha vai abrindo, no desenho de baixo mostra aqui que a forquilha já abriu mais esse pedaço. Então, essa fita vai sendo, então, sintetizada de forma contínua. Enquanto que na forquilha do lado direito, essa região que vai sendo aberta, que vai sendo exposta, vai colocando, então, em exposição aqui a extremidade 3'. Como a fita de DNA complementar é sintetizada no sentido 5', 3', então ela vai ser sintetizada aqui do sentido do lado direito para o lado esquerdo 3'. Então, elas vão sendo sintetizadas em pequenos fragmentos, porque conforme vai abrindo essa fita laranja, vai expondo mais regiões aqui da fita molde e então vai sendo sintetizado esses fragmentos conforme essa fita laranja aqui vai se abrindo. E a mesma coisa acontece então na porção de baixo, só que então seria ao contrário. Se a fita de baixo está no sentido aqui 5', 3', da direita para a esquerda, a fita que vai ser sintetizada, ela vai estar no sentido 5', 3', da esquerda para a direita. Então, conforme essa fita laranja ela vai se abrindo, vai ocorrendo então a síntese dessa fita complementar de modo contínuo, enquanto que nessa forquilha do lado esquerdo, essa fita laranja ela vai se abrindo e os fragmentos vão sendo sintetizados então em pequenos então fragmentos conforme essa fita laranja vai abrindo e expondo então essa molécula de DNA para a síntese da fita complementar. O processo de transcrição, ele vai produzir então uma molécula de RNA complementar a uma das duas da fita de DNA. E essa molécula de RNA, ela vai ser sempre escrita ou desenhada com a extremidade 5', como sendo a primeira porção a ser sintetizada aqui à esquerda. Então, aqui está a molécula de RNA, ela vai ser escrita sempre no sentido 5', 3'. Então, a molécula de fita dupla de DNA, ela vai ter uma fita molde,
e uma fita codificadora. A fita molde é a que é utilizada para obter, então, o transcrito do RNA, e a fita codificadora, ela vai levar esse nome porque ela vai ter a mesma sequência, então, do RNA, com exceção, então, das bases nitrogenadas, uracila, que vai estar no RNA, e timina, que vai estar, então, na fita codificadora. Sendo isso, elas têm os mesmos nucleotídeos nas mesmas sequências, a mesma sequência de nucleotídeos. Então, eu deixo para vocês aqui os tópicos mais importantes que foram abordados nessa aula, os exercícios referentes a essa aula e a referência bibliográfica. Espero que todos tenham aproveitado essa aula. Até logo!